Olá, eu sou Alexandre Aguinaldo. Patrícia Vitória. Eu sou Judean e nós somos estudantes do curso de Letras Português e Inglês da Universidade de Pernambuco. Bem-vindos ao nosso, Freecast. o podcast mais pedagógico da Mata Norte e adjacências. Solta a vinheta. Bem, pessoal, sejam bem-vindos. Esse videocast ele faz parte da avaliação da disciplina Organização da Educação Nacional, ministrada pelo professor Rafael França. E nós vamos debater sobre três artigos, vamos comentar, vamos dar nossas opiniões sobre três artigos que estão relacionados com a política educacional e tem como fim gerar esse debate, né, essa reflexão, e eles vão estar devidamente referenciados aqui na descrição. Quem quiser acessar depois, fica à vontade. E já trazendo esse debate da política educacional, a gente tem que também refletir um pouco sobre a política. E o que é política, né? A gente leva para a sala de aula e já pergunta até os próprios estudantes que a gente leciona o que é política e eles vão logo para o foco governamental, pensando que só é o prefeito, só é o governador, só é o presidente, aquele que comanda, mas eles têm que ter ciência também, assim como nós, que política não é só isso. E o autor vem trazer essa reflexão, vem mostrar caminhos que definem possibilidades de você mudar a sociedade e assim trazer uma definição de política mais cultural, uma definição de política dentro de uma sociedade. Eu acho que a política tem que ser debatida dentro das salas de aula, principalmente com as crianças e desde pequenininho, porque ali ele começa a crescer tendo um pensamento dos seus direitos, tendo um pensamento dentro da escola, e assim vai mudar a vida do próximo, a vida do coleguinha do lado. Então, ele fazer isso na escola é um grande desafio. Só que a política, ela possui ciclos, né? E esse ciclo dentro da educação, ela traz muitas coisas que devem ser mudadas. Esse autor, Stephen Ball, ele faz essa reflexão, principalmente no início do texto. Ele traz facetas. Essas facetas da política, no geral, né, ela se define como uma política de proposta, políticas de recursos. Também ela traz uma política de intenção, que essa é a mais voltada para a escola. Qual a intenção da política dentro da escola, né? Mas, no início, esse autor, ele começa a refletir e há aí esse rompimento, né? Esse rompimento que acaba fazendo essa loucura da vida. Ô, Alexandre, interrompendo aí, mas tirando uma dúvida, né? E por que que eles fizeram esse rompimento com essa fórmula inicial do ciclo de política? Qual foi a intenção deles? Olha, eu acho assim que esse rompimento aconteceu e também baseado no autor que ele cita, foi muito por conta da linguagem dessas três facetas, porque era uma linguagem bem arcaica, era utilizada com uma rispidez e mal desejava é, crer num mundo mais prolixo, virado para a cultura, sabe? Ele não tinha um ciclo voltado para a cultura, a diversidade, então ficava voltado numa linguagem bem padronizada, uma linguagem que não era moderna, e isso meio que atrapalhava, por isso que teve esse rompimento. Só que, a partir dos estudos de Ball e de Bower também, foi no livro de Reforming Education and Change in Schools, ele começou a mudar e trazer uma nova versão, mais diversificada, e eu acho que ali foi o ponto de partida para uma racionalização da política educacional dentro da escola. Porque nesse livro, e ele baseado também em Roland Barthes, ele traz duas siglas em inglês, que é Radley e Ridley, que é como se fosse o texto Ridley, ele meio que limita o desenvolvimento da pessoa, enquanto escrita, isso dentro da escola, né, a política, enquanto a definição de política na forma escrita, e também o writing com uma forma oposta, né, como se fosse um leitor que ele agora é coprodutor, ele participa ativamente da política na escrita e na fala. Então, ele traz já, rompendo, como eu havia citado, trazendo essa nova formulação, não meio que esquecendo, mas criando novas possibilidades de fazer política dentro principalmente do Wrigley, porque ele vai valorizar agora a forma escrita, antes era só na fala, né? A gente costumava ver política, principalmente agora a governamental,
praticando sempre na fala, mas agora ele vai praticar política também na escrita e trazendo um encorajamento aos participantes dentro da escola, principalmente professores, diretores, coordenadores, né, ter essa defesa. Aí ele cria um negocinho chamado teoria da atuação, né? Essa teoria da atuação, ela vem mesclar com umas coisinhas que a gente muitas vezes esquece dentro da política, que é o nosso próprio ver, né? Como que a gente vai fazer isso dentro? Ale, interromper aqui rapidamente. Tu poderia explicar melhor sobre essa teoria da atuação, que eu acho que é relevante dentro dessa temática. Claro, no ciclo das políticas, Gil, essa teoria da atuação, ela surgiu a partir do livro How School the Paralyze, e esse livro, essa teoria, desenvolveu vários ciclos. Um ciclo de teoria da atuação, o que seria esse ciclo de teoria da atuação? Nada mais é do que o autor, o eu, né, a pessoa, o estudante, o professor, ele atuar agora de maneira ativa dentro do processo das escolhas educacionais, que envolve dentro da escola. Ele acreditar num processo mais criativo, ser mais produtivo, trazer a política como um foco agora, que não destrói os pensamentos da oposição, mas que vai gerar o debate para refazer, para atuar dentro da sociedade e mostrar que o Whiteley, que foi citado antes, agora, ele pode também ser expandido para a fala. Então, essa teoria da atuação, ele vem trazendo um termozinho enlightenment, que a tradução em inglês tem vários tipos de tradução para essa sigla, né, enlightenment, mas nesse contexto ele traz enlightenment como mudança, como uma atuação mesmo, né, no meio da palavra, essa noção já de produção, de fazer essa pequena parte agora se tornar uma parte maior, é meio que uma tentativa de escapar do confinamento daquele que era reservado para pessoas de alto calão, né, que era chamada falha política. Ele até tira o nome de chamado implementação, porque ele agora não quer implementar, ele agora quer fazer o novo, quer fazer uma política. Tem até uma frasinha que ele cita lá no texto, que é a política, parafraseando outro cara lá, que é a política entra nos contextos e ela não destrói eles. Então agora a gente não vai destruir as pessoas que estão lá dentro, a gente vai criar contextos, ter uma atuação dentro de um local, dentro de um ato político, porque a política ela vai trazer voz, né? E essa voz também tem que ser ouvida. Então, é a oposição ou até aquele que já está com a sua organização mais padronizada, não organizada dentro do contexto escolar, mas ele traz esse novo ciclo. É como se fosse uma organização direcionada para novos estudantes quererem pensar mais sobre o seu papel na sociedade, sabe? Então, eu acho que, assim, esse texto ele traz muita reflexão sobre os conceitos. Dentro desse de atuação, ele também traz as definições de interpretação, de tradução, porque interpretar é diferente de traduzir, e ele mostra isso muito bem. Interpretar na escrita é diferente de interpretar na fala, bem como a tradução tem o seu papel importante. Agora, a tradução não como língua estrangeira, mas a tradução de textos de direito, por exemplo, aqueles textos enormes com palavras mirabolantes para boa parte da sociedade que não tem o conhecimento, né, da advocacia, mas ela mostra o papel da tradução desses textos que podem trazer noção de direito, né, para a pessoa e assim trazer a noção de política. Aí eu acho que Patrícia agora tem como contribuir mais, né, em relação a isso. Eu vou pegar esse teu gancho aí, exatamente sobre essa abordagem desse ciclo político. O que é que ele é? Falar um pouquinho sobre, né? É, o artigo, né, ele meio que traz, ele dá a entender que é uma ferramenta útil para ter uma análise crítica sobre as políticas e os programas educacionais, como tu falou, a importância, né? E que essa abordagem, ela tem uma tendência a adotar uma perspectiva pós-estruturalista, sabe? Ela vai ter um olhar, a desconstrução de conceito e o engajamento crítico. E também a gente vai Nossa. ter um foco ali nas práticas cotidianas e na heterogeneidade e pluralismo. Ou seja, a gente vai ter o que a gente chama de Context of Policy Making, que é o contexto de processo de formulação de uma política, onde a gente vai analisar aí três contextos dos ciclos de políticas, tá? Que a gente chama de influência, produção de texto e prática, onde vai ter uma permissão ali de uma compreensão mais ampla e complexa do processo político e das políticas educacionais.
E essa análise crítica desses contextos que eu falei agora, eles vão contribuir para uma compreensão mais completa, né, da cultura política e considerando as influências, tanto com a produção de documentos e implementação dos resultados das estratégicas políticas envolvidas. Ô, Patrícia, tu mencionou aí esses três contextos, né, principais do ciclo da política, mas como ele pode ser assim aplicado na trajetória das políticas educacionais? E aí? Pergunta pertinente. Ó, no contexto de influência, que é o primeiro, tá? No artigo, quem puder dar uma olhada, ele faz uma relaçãozinha em setas, apontando um para o outro, formando um triângulo que um liga ao outro, tá? Então, eles estão sempre presentes. Então, o contexto de influência, nesse contexto aí, a gente vai ter esses textos políticos que são influenciados por diferentes pontos, seja a legislação, política econômica, cultura, demandas de grupos sociais. E a gente vai ver essa análise, esse contexto, onde vai envolver uma identificação de fontes de influência e a compreensão em como essa influência vai afetar os movimentos nos textos políticos. Já o segundo contexto, que é a produção de texto, a gente vai ter um olhar agora aos textos políticos que são produzidos e revisados por diferentes atores, tá? Como formuladores de política, especialistas, de representantes de interesse e profissionais da área. E essa análise ela vai envolver a identificação de diferentes perspectivas e interesses, bem como a compreensão de como essas produções vão afetar o conteúdo e a forma dos textos políticos. E a gente também tem o contexto da prática. Uhum. E aí a gente vai ter os textos políticos, que são interpretados e aplicados pelos profissionais que atuam no nível de prática. Como exemplo, nós, professores, gestores e Sim, outros sim. profissionais da área. E a análise que a gente vai ter aí no contexto prático é que ele vai envolver uma identificação de diferentes formas de interpretação e aplicação de textos políticos. Porque, como eu falei, né, são profissionais diferentes, áreas diferentes, que vão estar tendo aquele olhar ali. Então, a gente vai ter um olhar em como a gente não, vai ter um olhar como isso afeta as práticas e os resultados, tá? E esses contextos que eu falei, esses três, eles são interrelacionados. Eles não vão possuir uma dimensão temporal ou sequencial. Não quer dizer que o contexto prático vem por último e o textual vem primeiro. Não, eles não vão seguir uma ordem. Cada um desses contextos eles vão apresentar lugares e grupos de interesses diferentes. E aí eu digo a vocês que uma das vantagens dessa abordagem do ciclo de política é a flexibilidade que ela tem. Sendo apresentada como uma proposta de natureza mais aberta, ela vai ser usada como um instrumento, tá? E isso significa que os pesquisadores, eles vão utilizar isso aí, essa abordagem, para refletir sobre as questões que poderiam ser incluídas na análise e vão adaptar elas de formas que os objetivos e interesses, eles sejam usados da melhor forma. E há também outros dois contextos mencionados mais à frente, que é o contexto de resultado e efeito e de estratégia política. O primeiro contexto vai se concentrar em analisar as questões de justiça, igualdade, liberdade individual e como essas políticas de educação elas vão afetar as pessoas e a sociedade ali em volta. É importante lembrar que o contexto do resultado e efeito vai envolver uma reflexão mais profunda sobre questões conjunturais, igualdades sociais, entre outros. A pesquisa criteriosa do contexto de prática por meio de observações prolongadas, elas vão ser através de entrevistas, pesquisas, entre outros. Já as estratégias políticas, ela tem um olhar mais voltado na análise de desigualdades sociais, criadas ou reproduzidas pelas políticas, e nos esforços para lidar com essa desigualdade. É importante, pessoal, considerar que a desigualdade em termos de social, ela vem com acessos e oportunidades, bem como as interações entre os diferentes níveis e contextos de Sim. processo político. E lá ele fala muito sobre essa questão, é o macro, o intermediário e o micro. E além disso, é muito importante examinar como essas relações de poder elas persistem, tá? Na forma que isso afeta na, na vida profissional das pessoas que atuam nesse contexto da prática. Muito pertinente, Patrícia, essa tua fala, né, sobre esse artigo, né? Acho que dialoga bastante com aquilo que ele trouxe na fala dele, mas assim, eu fiquei realmente me indagando por que essa abordagem, ela não, nós não podemos afirmar que é uma teoria completa. Eu vejo aí tantas nuances, tantas questões que são levantadas, né? Que você mencionou, tantos pontos, mas por que não é considerado uma teoria completa, podemos dizer assim? O artigo ele fala muito bem disso. Ele diz que, por mais que essa abordagem ela tenha gerado várias discussões e críticas entre autores, seja de forma positiva ou negativa,
alguns críticos eles vão dizer que essa abordagem ela precisa de uma teoria de Estado mais sofisticada, ou seja, uma perspectiva mais marxista, ou incorporar a influência do Estado de forma mais ampla. Então, embora ela tenha sido utilizada em diferentes contextos como referencial teórico, analítico, para o estudo de políticas educacionais, essa abordagem do ciclo de políticas, ela apresenta como uma proposta de natureza aberta, ela é mais como um instrumento que a gente vai usar ali de forma flexível e adaptável para que se tenha uma forma melhor de agenciar essas coisas. Portanto, por isso que a gente não considera ainda ela uma teoria completa e acabada, mas sim uma ferramenta útil para análise política. Massa. E eu passo, espero ter respondido a dúvida. Perfeito, perfeito, entendi perfeitamente. Então, pessoal, antes da gente finalizar o nosso videocast, nós não podemos deixar de falar, né, do artigo intitulado A BNCC e o Novo Ensino Médio, da professora, doutora Maria Luísa Susskind, que vocês também leram, vocês também já estão familiarizados com esse material. Então, a gente percebe que ambos, né, aliás, todos os três materiais, artigos, eles estão relacionados nessa perspectiva das políticas educacionais, e a autora do artigo, né, ao qual eu vou trazer aqui brevemente um resumo, também traz essa perspectiva das políticas educacionais, também aborda a questão do currículo, ela teoriza essa questão das políticas do currículo, e a autora ela vai trazer esse debate propondo que a produção do conhecimento ela é uma produção que ela é abissal, né? Ela vai propor isso ao longo do artigo. E por que esse pensamento, né? Ele é abissal? Justamente porque nós temos um norte hegemônico, nós temos um conhecimento que ele é produzido de forma eurocêntrica, de forma capitalista. É um conhecimento que ele se constrói, ele se autolimita como o conhecimento, e ao mesmo tempo em que ele se constrói, se autoconstrói, ele determina aquilo que é conhecimento científico, aquilo que não é conhecimento científico, impõe uma barreira que é intransponível, ou seja, ela é um conhecimento que ele exclui as experiências pessoais, as experiências autônomas que acontecem em sala de aula, que acontecem na comunidade em que o aluno ele está inserido. Então, ele cria esse muro, determina o que é conhecimento e o que não é, e propõe-se como neutro, que nós sabemos que não tem essa neutralidade, ou seja, a partir do momento em que esse conhecimento ele se consolida, aí a autora vai trazer uma expressão que eu acho incrível, que é justamente a questão da produção epistemicida, né? Então, o que seria essa produção epistemicida? Seria justamente um conhecimento que ele propõe aí uma morte epistemológica de outros conhecimentos que existem, que estão presentes na relação professor-aluno, na sala de aula, que estão presentes no Brasil enquanto país, né, enquanto nação, mas a escola, o currículo, ele fecha essas portas para esse conhecimento. Ou seja, é um currículo escriturístico, ou seja, é um currículo sagrado. Só se ensina, só se debate, só se trabalha em sala de aula aquilo que está prescrito no currículo da escola. Você, professor, você está refém pelo currículo da sua escola, pelo currículo que é proposto pela Secretaria de Educação da sua cidade. Se você for professor do Estado, né? Ou não, mas você também está incluso no currículo de Pernambuco, que é o nosso contexto, a BNCC numa perspectiva mais nacional, e temos aí as novas diretrizes do novo ensino médio, né, que é muito questionável se é novo, se não é, se de fato propõe algo novo ou se é mais do velho. Então, basicamente, né, a autora ela traz essa reflexão que a gente não consegue resumir tudo em apenas uma conversa de poucos minutos em um podcast, mas ela traz essa questão da morte epistemológica, do epistemicídio que os currículos eles propõem, visto que são vistos de forma escriturística, ou seja, como sagrados, como intransponíveis, e que aquilo que não está prescrito no currículo não é conhecimento. Vocês estão conseguindo entender essa dimensão prescritiva
que a BNCC, que as diretrizes do novo ensino médio, elas estão impondo para a educação. Não sei se vocês, assim, têm esse choque, mas a autora, para mim, ela passa esse choque de realidade. Não sei se vocês tiveram esse choque quando vocês estavam lendo o artigo. Sim. Sim, E aí, Patrícia? eu também tive. E falando na autora, né, eu percebi que ela foi bastante crítica em relação ao que ela falou. E aí tu falou uma palavra assim que eu acho muito importante ter uma explicação a mais, sabe? Então eu queria entender, né, um pouco mais por que que a autora, para ela considera o conhecimento moderno como algo abissal. Por que isso? Por que esse termo, nós dois termos? Tu pode me explicar aí? Sim, Boa. sim, boa pergunta. Eu citei, mas assim, é bom uma explicação à parte, né? O conhecimento, o pensamento abissal, Vitória, é aquele pensamento. Abissal vem de abismo, né? A palavra abissal ela significa abismo, tem a ver com essa questão geográfica. Então, é um pensamento abissal, é uma produção de conhecimento abissal que os currículos que a BNCC fomenta, porque ela cria um abismo entre outras formas de produzir conhecimento e aquilo que ela considera como conhecimento científico ou não. Ou seja, aquilo que eu quero que seja ensinado, esse conhecimento capitalista, heteronormativo, esse conhecimento que vem de uma burguesia, né, que é ditado por uma elite, uma elite intelectual, uma elite social, por uma elite econômica. Então, esse conhecimento, ele é válido, ele é científico, mas ao mesmo tempo ele exclui outros conhecimentos que são produzidos na sociedade, que são produzidos na comunidade em que o aluno está inserido. Por isso que ele é abissal, porque ele cria abismos, sabe? Essa é a ligação. Não sei se ficou claro. Enfim, muito, bastante. Hoje, tu explicou aí sobre esse pensamento abissal. E em que medida esse novo ensino médio e a BNCC corroboram com essa perspectiva, cara? É o ponto central do artigo, né, que a autora ela traz, porque a BNCC e o novo ensino médio também endossa essa perspectiva do currículo numa perspectiva escriturística, como eu falei, usei essa expressão anteriormente. Ou seja, eu preciso, como professor, eu estou refém daqueles conteúdos que o currículo prescreve, daquelas habilidades que a BNCC prescreve, daqueles itinerários que o novo ensino médio ele propõe. Ou seja, o conhecimento, a produção de conhecimento abissal está diretamente ligado com o novo ensino médio, com a BNCC, porque propõe o que é conhecimento e o que não é, o que é científico e o que não é. Eu posso ensinar isso, isso aqui eu não posso, não tenho essa liberdade. Isso é justamente o próprio conhecimento abissal, que está dentro Massa. desse campo das políticas educacionais que todos os três artigos vão conversando, né? Por mais que propõem eixos diferentes, né? Eles vão por caminhos diferentes, mas os três eles estão nesse macro tema que são as políticas educacionais. E eu encerro aqui minha fala e gostaria de saber se vocês têm agradecimentos, alguma coisa que vocês querem complementar antes da gente finalizar esse videocast. Claro, eu quero só assim agradecer mesmo por debater esse tema com vocês, sabe? A gente compartilhar conhecimento é tudo. E ainda mais sobre políticas educacionais, né? Nosso meio, a gente vai viver isso, está vivendo isso, né? Com os nossos estudantes. Então, acho que só tenho a agradecer a vocês por estar aqui comigo. E esperamos que quem assistir, né, consiga entender, consiga levar, entender essa mensagem que a gente passou, né, a importância das políticas na educação, né? Que política não é só palanque e político fazendo coisa, não. Tem que levar também em consideração a educação, a educação dos nossos alunos, dos jovens, né? Que é algo muito, muito importante. É isso. E assim, a gente não encerra o assunto, né? A gente apenas trouxe aqui uma conversa e estamos, né, abertos aí a novos desdobramentos, né, que essa conversa pode ter. De forma nenhuma nós propomos encerrar o assunto ou esclarecer tudo, mas é apenas um ponto de partida para outros debates que podem se iniciar. Então, eu também agradeço a vocês por essa conversa, por esse videocast. Agradeço a todos os Freire Lovers que vão assistir esse videocast. Ah, E massa. encerro aqui o nosso podcast. Quem assistir aí, deixa o like. Com Esse certeza. podcast mais pedagógico da Mata Norte e adjacências. Tchau, pessoal. Firecast. Tchau, tchau.